Você sabe quanto que um consultor financeiro pode agregar no seu patrimônio? E eu não estou falando só de montar uma carteira de investimentos. Eu estou falando de retorno real mesmo, ano após ano. Quanto é que ele consegue aumentar o seu crescimento no decorrer da sua jornada de construção patrimonial? No vídeo de hoje, nós iremos olhar para um estudo da Vanguard, uma das maiores gestoras do planeta. E eles chegaram na conclusão de que um consultor sério pode chegar a agregar 3% ao ano a mais na carteira dos seus clientes, sem tentar superar o mercado com estratégias arriscadas e mirabolantes. E sabe o mais surpreendente? Mais de 70% destes 3% a mais não vem de tentar encontrar o novo Bitcoin, a nova bala de prata, a nova Nvidia. Não tá nisso. 70% do resultado vem de comportamento, estratégia e disciplina. Então, se você acha que consultor de investimentos é só para quem tem fortuna de 100 milhões de reais ou que ele serve só para montar uma carteira de investimentos, hoje você verá que o valor do consultor está em lugares que ninguém nunca te contou. A Vanguard, que é a maior gestora do mundo, elaborou um estudo dividido em 7 módulos, mostrando como é que um consultor conseguiria gerar um valor líquido de rendimentos para o seu cliente através dessas 7 etapas. E não é nada de achismo aqui. A Vanguard pegou a base dos seus clientes, gerou uma estatística, avaliou o comportamento dos seus investidores para chegar nessas conclusões. Então, tudo aqui é devidamente comprovado pela maior gestora do mundo. A alocação de ativo é o alicerce inicial de uma consultoria financeira. Ela define os percentuais estratégicos para as diferentes classes de ativos, renda fixa, ações, exterior e por aí vai, de forma que, independente do cenário econômico, a sua carteira não te tire do jogo dos investimentos. É uma lógica muito importante e ignorada por muitas pessoas. E é a etapa inicial que o consultor faz com o seu cliente, considerando a sua idade, a sua renda, os seus objetivos e sua tolerância ao risco. E o curioso deste módulo inicial, que é a estrutura de tudo, é que ele não traz uma vantagem em percentuais diretamente. Digo isso porque nessa parte de alocação de ativos, nós temos diferentes perfis de investidores, conservadores, moderados, arrojados e agressivos. E cada um deles tem a sua definição de alocação. Dessa forma, a Vanguard não trouxe diretamente o quanto que a alocação de ativos pode trazer de retorno adicional para os clientes no decorrer da sua jornada de construção de patrimônio. Só que não adianta nada você ter uma alocação de ativos perfeita, só que paga muito caro para fazer esse investimento. É aí que entra a segunda parte. Custo. Este é o único número que você consegue controlar de cara. Afinal, é você quem decide pagar caro ou barato no ativo, uma vez que no mercado financeiro você tem uma prateleira de produtos ali para estar escolhendo. A cada 0,1% que você economiza em taxas, é 0,1% a mais na sua conta, por óbvio. Entretanto, quando você eleva isso a décadas, o resultado pode surpreender. A Vanguard nesse estudo mostrou que uma carteira eficiente e com produtos baratos chega a ter um benefício de 0,3% ao ano a mais nos investimentos só porque você escolheu o produto certo. Nesta imagem da tela, nós percebemos que, na primeira linha, a taxa média de custo dos ativos fica sempre ali na casa de 0,38%, 0,35% ao ano. Entretanto, na segunda linha, você observa que existem ativos semelhantes que entregam a mesma coisa com uma taxa muito menor. E essa diferença chega num benefício de 0,3% ao ano a mais de retorno ali, só cortando custos. Ou seja, não estou superando o índice de referência, eu estou otimizando a sua carteira, tirando o custo para que você tenha mais patrimônio no longo prazo. Em 30 anos, exponencialmente, estas pequenas economias hoje viram a troca de um carro, viram viagens, vira tranquilidade e liberdade. Então, cada casa decimal de percentual cortada em custos, ela é fundamental para o seu crescimento patrimonial. Agora pensa, e se o mercado então, Lucas, depois que eu fiz a alocação de ativos, eu implementei com baixo custo, e se o mercado ficar maluco e bagunçar minha carteira? É aí que entra a parte do rebalanceamento. Vamos
Vamos supor que a sua carteira começa com 60% em renda variável e 40% em renda fixa, e com o passar do tempo essas ações sobem, vai para 80% e a renda fixa, que era 40%, torna-se 20%. Dessa forma, você dobrou o seu risco ali sem perceber, mas não necessariamente aumentou o seu retorno. Tá aqui um erro comum com os investidores solo. O rebalanceamento corrige distorções, faz você vender o que subiu e comprar o que caiu, o que, psicologicamente falando, é muito difícil para o investidor. Isso exige frieza, disciplina, um método, e o resultado disso é mais 0,35% ao ano nos seus resultados patrimoniais. Então já falei lá, ó, baixo custo 0,3, rebalanceamento 0,35, já estamos em 0,65% ao ano a mais, sem nem escolher a estratégia mirabolante, hein? O grande diferencial disso aqui aparece principalmente nos momentos de pânico. É quando a bolsa derrete. Se você definiu que 40% do seu patrimônio, por exemplo, é bolsa, e a bolsa caiu, o que era 40 se tornou 28. Você será obrigado a comprar mais 12% para voltar para os 40. Algo que psicologicamente é muito difícil, como eu disse anteriormente. E isso fala sobre comportamento, que é a maior fonte de valor que o consultor consegue ajudar os seus clientes. Investidores comuns têm um rendimento menor do que os próprios fundos que eles investem. Olha que loucura. Imagina que eu comprei um fundo de investimento e o meu retorno foi menor do que o meu próprio fundo de investimento. Por que isso acontece afinal? Porque compra na euforia, vende no pânico, correm atrás da moda e tem medo na hora errada. E o consultor, como é que ele entra aqui nessa parte? Ele entra como um psicólogo financeiro, como uma âncora emocional para o seu cliente, lembrando dele para onde ele está indo desde o início. E o mais importante de tudo, isso aqui é quase que um coaching, né? Que não é a função. O mais importante de tudo é ele trazer estudos para impedir o cliente de tomar decisões ruins. E isso acontece com a frequência que você nem imagina. Segundo a Vanguard, isso pode adicionar até 1,5% ao ano a mais de retornos, só por você controlar as emoções do seu cliente. Nessa imagem aqui na tela, nós podemos observar o quanto que os investidores têm a menos de rentabilidade frente aos próprios fundos que eles investem. A Vanguard, por ser uma gestora muito grande, eles têm muitos fundos indexados, seja qual for, eles têm muitos fundos. Isso permite que eles criem dados sólidos. Então, o investidor que comprou o próprio fundo da Vanguard teve uma rentabilidade menor do que o fundo que ele investiu. Por que isso acontece? Por causa do comportamento. Observa que as pessoas que investiram em grandes empresas nos Estados Unidos, com a mistura, né, de empresas de crescimento e empresas de valor, ganharam menos 0,84% frente aos próprios fundos que eles investiram. Isso num prazo de 10 anos. Então essa barra verde considera 10 anos. A barra amarela considera no prazo de 1 ano. Então, em 1 ano, as pessoas que fazem um investimento diversificado misto ali, né, eles tiveram um retorno menor em 0,12%. Quando eu passo para as empresas médias, chegou em 10 anos em menos 1,07%. Em 1 ano, menos 1,25%. Quando eu vou para small caps, que são empresas pequenas, em 10 anos, menos 0,83%. Em 1 ano, menos 0,80%. Quando eu vou para uma alocação cautelosa, em 10 anos, menos 0,68%. Em 1 ano, menos 1,59%. Uma alocação moderada, que é a última, nós temos menos 0,43% em 10 anos e menos 0,78% em 1 ano. Observem aqui então que os investidores, pelos fatores comportamentais de sair na hora errada, movimentar a carteira em momentos de crise, faz com que eles tenham um retorno menor do que o próprio fundo que investe. Então, por isso que este fator comportamental é onde o consultor consegue mais gerar valor para o cliente. Ou seja, é impedindo o cliente de pular na granada. Literalmente é isso. O cara vê uma granada, quer pular em cima e você fala, não vai, porque pode te machucar. Tá, Lucas, mas depois disso tudo que você fez a minha alocação estrutural, implementou com baixo custo, rebalanceou a minha carteira e você me impediu de pular na granada, o que vem depois disso? É a retirada do dinheiro, né? Você vai ter que viver de renda no futuro. E é aí que entra a próxima parte. Na aposentadoria, ou no momento de usufruto do patrimônio, sacar o dinheiro da maneira errada pode custar anos de tranquilidade. Olha que loucura, né? É algo que o pessoal normalmente não olha. Vai alocando lá de qualquer jeito e quando vai viver de renda, vê o que faz. A ordem correta no momento de você viver de renda é a seguinte: você irá resgatar
tudo que tem a maior carga tributária primeiro. É isso. As pessoas tendem a falar assim, eu não quero pagar esse imposto grande agora, prefiro pagar no futuro. Não, você paga ele agora. Quanto mais cedo você pagar isso, é melhor. O segundo produto que você deve resgatar são aqueles que têm diferimento tributário. Por exemplo, uma previdência privada, que aqui no Brasil não tem come cotas, e você só paga o imposto ali no momento do resgate, mesmo que você resgate após 30 anos. Você conseguiu diferir o imposto durante todo este período. E o terceiro são os ativos isentos. Aqui no Brasil tem alguns, né? Ativos que você não paga imposto. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas ainda existe um ou outro. Esse deveria ser o último da fila para você estar resgatando. E essa estratégia que eu acabei de falar para vocês aqui na tela agora, nessa barra verde, água, né? Se eu posso dizer assim, traz um retorno de 1,7% ao ano a mais, só por você seguir essa ordem que eu te falei. Primeiro, ativos com alto imposto. Segundo, ativos que você pode diferir o imposto, ou seja, você foi postergando o pagamento dele. E em terceiro lugar, ativos isentos. Essa é a ordem. Isso gera 1,7% de retorno a mais no ano, só por seguir este método no momento de você resgatar o seu patrimônio para usufruir do mesmo. E tem mais um detalhe que passa despercebido até por investidores experientes. Onde você aloca cada parte do seu patrimônio importa muito. Colocar o seu patrimônio em ativos corretos reduz a carga tributária do seu patrimônio como um todo e aumenta a eficiência dele. Será que não existe uma alternativa para você investir na inflação com um ativo isento? Ou vice-versa? Tem que discutir e analisar cada caso. Mas essa organização estratégica também, segundo a Vanguard, pode gerar até 0,75% ao ano a mais sem risco adicional. Ou seja, por usufruir da isenção tributária de um determinado ativo, eu não altero o risco da sua carteira, afinal é um benefício que o governo concedeu, e eu amplio o seu rendimento anual. Agora nós iremos quebrar o mito mais popular entre os investidores brasileiros. Lucas, eu vou viver de dividendos? Existe um debate nas finanças avançadas que é acerca do retorno total da carteira versus o rendimento da sua carteira, né? Muita gente se apega a esse negócio de rendimento e esquece de que, cara, se o seu patrimônio todo tá crescendo também, é um rendimento. E muita gente é capturada por essa filosofia de viver de dividendos, muito popularizada aí por investidores tradicionais brasileiros. E esta ideia de viver dos dividendos, ela aumenta o risco da sua carteira. Afinal, você terá que ter muitos ativos de renda variável que não necessariamente tem um compromisso de te pagar dividendo todos os meses. Pode acontecer alguma coisa na carteira da empresa que pode fazer com que ela não redistribua os seus lucros. Esse negócio de viver de renda, ele traz riscos desnecessários para sua carteira. Dependendo do investidor, às vezes ele vai sozinho, ele monta uma carteira 100% de renda variável, porque escutou lá um bilionário falando, é perda fixa, né? Isso é um grande problema. Se você quer viver de dividendos, você vai ter que ter fundos imobiliários e ações. Logo, você diminui a sua diversificação. Não é verdade que uma pessoa que tem 50 ações e 50 fundos imobiliários, ela está diversificada. Não está. Ela está exposta a apenas 2 classes de ativos, sendo que existe um universo de várias classes de ativos. Eu posso citar algumas. Se você tem ouro, Bitcoin, exterior, renda fixa, exterior, ações, CDI, inflação, prefixado, multimercado. Eu poderia me estender mais um pouco aqui falando delas. Então, se você só tem ações e fundos imobiliários, você não está diversificado. Lucas, mas eu tenho 100 papéis. Você está pulverizado, não diversificado. E o consultor financeiro, ele traz uma lucidez acerca do retorno total do seu patrimônio. Esquece dividendo, esquece o que cai na sua conta. Você precisa focar em quanto o seu patrimônio cresce líquido todos os anos. Dessa forma, o consultor ele pode induzir a geração de caixa do seu patrimônio. Imagina que seu patrimônio é uma empresa. Eu irei criar um fluxo de caixa para ele. Lucas, eu quero viver de 10 mil de renda passiva. Tá, vamos tentar criar uma estratégia que vai gerar um fluxo de caixa de 10 mil reais por mês de renda passiva? Tem como. E não precisa ser só via fundos imobiliários ou ações. Tem N alternativas. Você, assim, passa a controlar a venda dos seus ativos. Você fica no controle do seu patrimônio. Você consegue dizer se vai vender aquilo que tem mais impostos e deixar o que tem menos impostos para o futuro. Dessa forma, você mantém a sua carteira saudável e balanceada. Dividendos é uma estratégia fiscalmente inferior, tá? Principalmente agora que ele foi tributado aqui no Brasil. A
conclusão de tudo é que a consultoria não se trata de bater mercado. Não busca um consultor por isso. Esse vídeo deixou claro que não é aí que ele irá gerar maior valor para você. Em um vídeo anterior, eu mostrei que sim, um consultor ele consegue trazer uma rentabilidade a mais para o seu patrimônio. E essa rentabilidade fica na casa ali de 2 a 3% ao ano de retorno a mais para você ter um consultor financeiro. Mas não é sobre isso a consultoria. Uma consultoria é sobre manter processos, manter a disciplina do investidor, evitar decisões equivocadas, trazendo estudos que fundamentem o argumento do consultor. E o mais importante de tudo, garantir que o plano que você trouxe no início da sua jornada financeira seja levado até o fim e que as adversidades do ambiente não tire você da sua rota. A consultoria, fazendo analogia básica com a nossa realidade, é colocar no Waze a rota que você vai perseguir para chegar no seu objetivo final. E por isso que um bom consultor financeiro pode chegar a adicionar 3% ao ano a mais de retorno na sua carteira de investimentos, só com fatores que não envolvem superar o mercado. Fatores de alocação de ativos, controlar o seu comportamento, rebalancear sua carteira, como eu disse anteriormente. Não é mágica, é disciplina. Não existe gênio no mercado financeiro. Qualquer pessoa que traz promessas para você, desconfie dela. No mercado financeiro não existe isso. E se você chegou até aqui e quer ter um patrimônio estruturado, otimizado, fiscalmente eficiente, você pode preencher um formulário que está no link da descrição, que eu irei entrar em contato contigo para desenhar o seu plano financeiro e fazer com que você chegue nos seus objetivos no longo prazo. A consultoria financeira não é sobre o que comprar, é sobre como você pode viver melhor com o que você já tem. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com aquele amigo que está querendo contratar uma consultoria financeira e a gente se vê no próximo vídeo.